A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar nos Salmos 39, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quão sou frágil. Queridos, chegamos aos Salmos 39 e aqui nós temos mais um salmo de Davi, e neste salmo Davi vai nos ensinar que tem momentos que nós precisamos manter o silêncio, ou seja, tem ocasiões que as nossas palavras podem fazer tão mal que o melhor que nós temos a fazer é ficar em silêncio. E o que o salmista nos ensina é que, às vezes, a situação pede para nós falarmos, mas mesmo assim é momento de estar em silêncio. Aqui, o salmista ensina ou mostra-nos que a situação em que ele estava passando era uma situação que ele precisava de pôr para fora aquilo que estava dentro do seu interior, mas ele analisa que não é um momento conveniente por causa das pessoas que estão ao seu redor. E diz: guardei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Ele está dizendo assim: olha, eu não falei para que eu não cometesse pecado. Por quê? Ele vai dizer assim: olha, enfrearei a minha língua enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ei, o salmista está chamando-nos a atenção aqui que quando nós estivermos rodeados de ímpios ou quando ímpios estiverem ao nosso redor, nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, porque um ímpio, ele às vezes não é a pessoa preparada para ouvir aquilo que você tem para dizer. Talvez você está angustiado, talvez você está passando por algum sofrimento na sua vida, talvez você está passando por alguma situação que você está buscando respostas. Eu afirmo para você que o ímpio não tem resposta para te dar. O ímpio não tem um conselho para te dar. Então tome cuidado. Se você estiver com o seu coração amargurado, não converse com o ímpio. Faça como Davi. Guarde silêncio. Enfreie a sua língua. Para quê? Para que você não peque, para que você não cometa iniquidade, para que você não venha ser um delinquente diante do Senhor. Era isso o que o salmista estava aqui nos ensinando. Então ele continua dizendo: com o silêncio eu fiquei como mudo, calava-me até acerca do bem. Ou seja, o salmista está dizendo assim: olha, talvez era uma oportunidade para eu falar até do bem para o ímpio, mas por causa da situação, eu calei-me, fiz silêncio total, para que o bem não fosse ocasião para eu dizer o mal que estava dentro de mim. Então, meus queridos, isso é inteligente, porque nós temos que tomar muito cuidado para não colocar a amargura para fora do nosso ser, fora do ambiente apropriado. Então, o salmista continua dizendo que isso fez com que o seu coração entrasse em dor. E diz: então
a minha dor se agravou. Então ele passou a meditar, por quê? Quando nós não podemos falar, nós começamos a meditar. Meditar é o quê? Meditar é pensar. Então o salmista começou a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Então olha só o que aconteceu. Ele começou a pensar acerca daquela situação e o texto vai dizer: incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu saiba quão frágil sou. Ou seja, como o salmista não podia falar com as pessoas que estavam ao seu redor, ele começou a pensar sobre a situação, passou a orar ao Senhor no seu espírito. Então ele começou a colocar essa situação diante de Deus em pensamento, meditando. Ele começou a meditar no Senhor, meditar em Deus, meditar no Senhor, naquela situação. Ele diz então que isso levou-o a fazer esta oração, dizendo assim para o Senhor: ah, Senhor, glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Faze-me conhecer a medida dos meus dias, para que eu saiba o quanto eu sou frágil. O salmista, quando ele olha para si mesmo, ele vê: ah, como eu sou frágil. Como eu sou frágil. Ou seja, por mais que nós parecemos fortes, nós somos frágeis. Às vezes nós estamos parecendo uma muralha. De repente vem uma situação e nos abala e nós vemos que nós somos frágeis, porque a nossa força, ela não consiste naquilo que nós temos, naquilo que nós somos, mas a nossa força consiste na confiança que nós temos no Senhor. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos dá a estrutura necessária para que nós possamos resistir nos dias das aflições. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e eu aguardo você em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.